Surpresa, e eu acredito que até para ele, que foi convidado e no mesmo dia já era anunciado como novo ministro da Educação. Estamos falando do professor Carlos Alberto Decotelli, que foi escolhido como o novo ministro da Educação pelo presidente Jair Bolsonaro, no momento em que havia muita especulação sobre o atual secretário de Educação do Estado do Paraná, Renato Feder. Bom dia, ministro, satisfação em trazê-lo ao Jornal da Bandeirante Gente, para o nosso público conhecê-lo um pouquinho mais. Muito bom dia. Muito bom dia, Zé Paulo. Muito bom dia. Muito bom dia a todos. Muito bem, como é que o senhor se sente hoje, o day after do convite e da aceitação? Zé Paulo, o day after é começar reuniões longas, teremos 2 reuniões já agora de manhã cedo, mais 3 reuniões agendadas à tarde, onde estudaremos os projetos de urgência e que precisam de soluções rápidas. Estrutura de Enem, desafios do novo Fundeb, desafios de reorganização da época das escolas quanto à época do Covid, como conviver com a educação nesta época de Covid-19, novos aprendizados. Então, o day after é de estudo, concentração e concentração. Então, ficaremos hoje para poder tomar pé. Emendaremos também amanhã, sábado e domingo. Aí, Zé Paulo, na próxima semana, eu terei, então, condições de ser colocado à prova para fazer teste. Mas, por enquanto, hoje será um dia de estudos, concentração e pesquisa. O senhor falou de prova. Então, quando o senhor fala de prova, eu lembro do Enem. Será uma das suas grandes preocupações, né, ministro? É verdade. É verdade. O Enem, nós estamos procuraremos fazer uma atualização tecnológica a mais eficiente possível. Então, eu espero, conversando com a equipe do INEP, temos reunião hoje marcada, já está havendo uma pesquisa quanto aos alunos com o cronograma do Enem. Para o cronograma do Enem e para a forma de entregar a prova do Enem, nós teremos uma reunião à tarde hoje específica só para tratar do assunto Enem. Tecnologia combinada com o cronograma. Como será o Enem? Então, Zé Paulo, esse estudo será feito hoje à tarde, às 14 horas nós temos a nossa reunião. Ministro, bom dia. Acho que tanto se falou sobre o seu antecessor, não é? Que eu acho que essa entrevista pode servir para o nosso ouvinte conhecê-lo melhor. Então, eu queria que o senhor contasse para o nosso ouvinte da onde o senhor vem, o que o senhor já fez na sua carreira, que experiências o senhor teve na educação, porque acho que a pergunta que todo mundo se fazia é qual vai ser o perfil do próximo ministro? Qual vai ser? Olha só, primeiro dado mais importante. Eu sou um botafoguense. O melhor time do Brasil e o Jairzinho foi o grande artista da Copa do Mundo de 1970. Isso é um dado importante. Agora, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro e sempre estudei no Rio de Janeiro com a base de escola pública. Meu pai, ele foi um funcionário, Corino Félix da Silva, no Banco do Brasil por 36 anos, e infelizmente já falecido. E ele sempre tinha como prioridade estudo. Então nos estimulava muito. Nós fomos uma família de 9 irmãos e todos estudaram e sempre procuraram priorizar o estudo e determinação. Isto era, assim, uma exigência diária em casa. Então, nas reuniões de almoço, nas conversas, era sempre se a matéria está difícil, estude mais e nunca desista. Essa foi uma tomada. Eu fiz a graduação na UERJ. Antes da UERJ, eu cumpri serviço militar. Eu fiz a Escola de Formação de Oficiais de Reserva da Marinha, que é equivalente ao CPOR. Quando o aluno está cursando faculdade e precisa cumprir o serviço militar, é oferecido a ele fazer um curso de formação de oficiais da reserva. E eu fiz na Marinha essa escola de formação. Depois eu fiz a UERJ, graduação em Economia na UERJ, pós-graduação, MBA Lato Sensu e mestrado na Fundação Getúlio Vargas, na EBAP, Escola Brasileira de Administração Pública e Empresarial, a EBAP. Fiz o meu doutorado na parte de modelagens quantitativas na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, porque lá era um centro de excelência. É interessante que a Argentina, eles têm metodologias científicas voltadas para a estatística em um tempo maior do que o Brasil. A Argentina, ele tem esse centro de excelência na Universidade Nacional de Rosário. Fui para lá, fiz meu projeto de tese. Meu pós-doutorado fui para a Alemanha. E na Alemanha,
lá em Wuppertal. Wuppertal é a cidade alemã em que tem o Schwebebahn. Schweben em alemão é levitar, Bahn, o transporte, então é o transporte por levitação, que é um trem que ele anda pendurado. Então essa é a minha formação. Eu tenho vinculações com a Fundação Getúlio Vargas, eu sou professor de pós-graduação na Getúlio Vargas, MBAs, eu tenho ligação com a Fundação Dom Cabral, professor Emerson é meu grande amigo, fundou a Dom Cabral lá em 1976. Então a Dom Cabral hoje é uma das 10 melhores escolas de gestão no planeta, muito respeitada internacionalmente. E eu trabalho com a Dom Cabral, com a Fundação Getúlio Vargas, a PUC Rio Grande do Sul, e muitos trabalhos intensos na área de gestão. Meus livros são livros na área de matemática e cálculos, métodos quantitativos. Eu tenho um livro Matemática Financeira Aplicada à Gestão, sempre pela editora Getúlio Vargas. Tenho um livro sobre a área de modelagem de risco, derivativos e risco, que é uma área de precificação. Outro na área de gestão, administração bancária, né? Também editora FGV, e gestão de finanças internacionais. Então, esta é a minha vida. Eu fui convidado para fazer um trabalho que seja continuidade do que eu estava fazendo no FNDE. Eu trabalhei ano passado no FNDE, no primeiro período do governo, né? Até agosto. E o que foi lá colocado? Gestão, integração e diálogo. Vamos conversar. Vamos ter uma estrutura de sala de aula. Na sala de aula, nós conversamos, perguntamos, indagamos, questionamos, só não pode colar. Mas esse é o ambiente. A proposta estratégica, a gestão estratégica do MEC será preservar esses 3 fundamentos: gestão, integração e diálogo. Ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, está conversando conosco ao vivo na Rádio Bandeirantes. A entrevista está sendo retransmitida pelo Band News TV, canal 24 horas de notícia do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Queria perguntar para o senhor sobre o Fundeb. O senhor mencionou rapidamente aí. Há uma crítica que tem sido feita a esse projeto, né, que deve ser apreciado pelo Parlamento em breve, é o engessamento do recurso público. O senhor é favorável a previsões constitucionais para investimento em educação, ou esse investimento deve ser mais liberado e deve ser colocado nas mãos do gestor público? Existem várias ideias ao redor do Fundeb. E nós temos agora, hoje, às 10 horas, começaremos a reunião específica sobre o Fundeb, com a nossa especialista em Fundeb, que é a profissional Silvia, a diretora Silvia, mais Maria Fernanda, e com o apoio do projeto da deputada Dorinha. A deputada Dorinha é uma grande especialista em educação, ela é uma grande dedicada ao que está sendo pensado no MEC, e vamos refletir qual é o melhor desenho. Eu solicito que nós possamos falar sobre o Fundeb na próxima semana, porque hoje nós teremos reunião de estudos. Então, eu não tenho esta consistência agora para responder. Agora, me dê um tempo para estudar. Hoje, estudarei amanhã, sábado, estudarei domingo, e aí poderei ser submetido aos questionamentos sobre o Fundeb de maneira atualizada e de maneira amplificada. Pode ser? Podemos combinar assim? Combinadíssimo. Bom, o que o senhor encontrou aí no Ministério? Porque o senhor não é um paraquedista. O senhor está por dentro, já foi diretor aí do Fundo, né, de Desenvolvimento da Educação. O senhor avalia que o ministro Weintraub foi mesmo, como muitos dizem, o pior ministro da Educação que o Brasil já teve? Zé Paulo, eu fui presidente do FNDE. E o FNDE, ele é uma das 4... O BEC, ele tem uma estrutura de 4 autarquias. Tem a CAPES, né? Era presidente lá o professor Anderson, que hoje é reitor do ITA. A EBSER, que é uma grande rede de hospitais universitários, também autarquia. O FNDE, com esta responsabilidade operacional. Tem a Fundage, lá em Recife, a Fundação Joaquim Nabuco. E na presidência do FNDE, o FNDE ele tem mais de 50 programas operacionais, Zé Paulo. É um trabalho pesado dia a dia, desde a merenda escolar, construção de escolas, construção de creche e programas. Nós tínhamos a necessidade de entregar todo dia os programas do FNDE com muita intensidade nas escolas públicas, 148 mil
escolas públicas, a responsabilidade do FNDE. Então você me pergunta, qual era a posição? Eu comecei no governo, na presidência do FNDE, no início com o ministro Ricardo Vélez, lá em janeiro de 2019. E trabalhei no FNDE, tendo por ministro Ricardo Vélez. Ministro Ricardo Vélez saiu, chegou o ministro Abraham Weintraub, e a atitude do ministro Abraham Weintraub falou: Decotelli, você está fazendo um ótimo trabalho de gestão no FNDE, continue do jeito que está. Crie lá o que for melhor, e aí eu criei lá a corregedoria, criei uma série de mecanismos, viajei o Brasil para fazer o programa, Zé Paulo, de Mais Brasil, tá? Em relação ao FNDE. Zé Paulo, sabe o que mais me surpreendeu no ano passado, viajando no Brasil, fazendo os encontros do FNDE? Em Amapá. Zé Paulo, no Amapá, lá em Macapá, desde 1991, nenhuma autoridade da gestão educacional brasileira tinha comparecido lá no Amapá. Estava totalmente largado. Olha, o Amapá, você sabe que são 16 municípios. E nós fazíamos uma conta de cada município enviar ao redor de 4 pessoas. Então, pensávamos em ter em torno de 100 pessoas lá no encontro para poder transferir as exigências, controles, mecanismos das políticas do FNDE. E lá chegando, 618 pessoas, Paulo. Por quê? Lá de cima do Oiapoque, do Giz, pessoas viajaram, estudantes, diretores de escolas, viajaram 4, 5 horas de barco para poder ouvir do FNDE como melhor fazer a gestão pública para a educação básica. Então, te respondendo, o que eu encontrei na época que fui presidente do FNDE e era ministro Ricardo Vélez, e depois foi o ministro Abraham Weintraub. Eu encontrei a ordem de prossiga o que está fazendo porque está bom. A autarquia toca da maneira operacional de continuidade. Essa que foi a convivência que eu tive com o ministro Abraham e também com o ministro Ricardo Vélez. Onde ele falhou, ministro Decotelli? Zé Paulo, eu não tenho, eu acho que ele tem uma convicção, ele tem uma estrutura de valores, que são estrutura de valores que eu não tenho, eu sou diferente, os meus valores são diferentes. Agora, para opinar aonde falhou, onde não falhou, eu acho que precisaria estudar um pouco mais. Eu, como cientista, eu como um pesquisador, como um acadêmico, eu só posso emitir opiniões depois de estudar a fundo as informações que forem coletadas por um objeto específico. Senão eu fico reprovado na minha banca. Sim. Eu passei por bancas de doutorado, bancas de mestrado, eu participo de bancas de alunos e sempre a pré-exigência é: estude profundamente antes de emitir opinião sobre um tema qualquer. Entendeu, Zé Paulo? Esta é a posição. Agora, enquanto convivi, eu como presidente do FNDE e o ministro Abraham Weintraub como ministro e o ministro Vélez, os dois me deram o apoio e eu consegui fazer o trabalho de gestão integrada lá no FNDE. Ministro Carlos Decotelli, novo ministro da Educação, ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Ministro, acho que o desafio da educação é gigante, mas ainda mais nesse momento, né, em que o recurso público vai ser mais escasso, no momento de retração da economia, em que nós teremos também uma migração, não é, de estudantes do setor privado para o público, dentro desse novo momento aqui, infelizmente provocado pela pandemia da Covid-19. Pelo que o senhor conseguiu ver, a gente vai ter recurso suficiente para dar ali um tratamento qualificado para essa possível maior demanda no setor público na educação, ministro? Eu ainda não consegui ver, porque hoje, das reuniões que nós fizermos, a próxima atitude será conversar com o dono do dinheiro. Então, o ministro da Economia, eu pedirei uma agenda para pensar com ele e poder dizer o dinheiro, como será o dinheiro. Eu sei que o Brasil está hoje submetido a um déficit fiscal enorme pela necessidade de adaptação da sociedade brasileira à nova realidade do Covid. Mas eu não sei do dinheiro. Nós vamos levantar, conversar, e o que for dialogado diante das possibilidades do novo Brasil, do pós-Covid, por orientação
do dono do cofre, né, o ministro Paulo Guedes, aí nós teremos que fazer os nossos planos a serem revisados, a serem revisitados. Por enquanto, eu não sei como fazer. Só após essa reunião e levantando os números e obtendo orientação da economia. Ministro, muitos pais de alunos certamente estão ouvindo essa entrevista aqui na Rádio Bandeirantes e querem saber a opinião do ministro da Educação sobre o retorno às aulas nesse momento de pandemia. É claro que há parâmetros que vão ser definidos pela saúde, mas a gente viu recentemente o Ministério da Educação longe, né, afastado desse debate no nosso passado recente. O senhor pretende entrar nessa discussão e participar desse debate sobre como se dará o retorno das aulas no ensino público brasileiro? Nós já estamos fazendo isso. Ontem eu recebi uma informação muito positiva, na primeira reunião que eu participei ontem, já tem pronto um projeto esse que foi construído com apoio do CONSED, o Conselho Nacional do Secretário de Educação. A presidente Cecília faz um trabalho muito bom de integrar as melhores soluções do Brasil nesta fase, e agora nós estamos aproximando para buscar os melhores resultados para serem estendidos em quais regiões. Uma das ideias está se pensando em relação à regionalização. Algumas ótimas soluções que estão sendo encontradas na região Nordeste, elas talvez não se adequem bem para a região Sul, mas podemos fazer algumas adaptações. Esta área, esse projeto, já está sendo dialogado. Eu peço novamente, se pudermos conversar na próxima semana, segunda-feira ou terça-feira, sobre esse tema específico da volta às aulas, então nós teríamos um embasamento melhor, porque será um fim de semana muito intenso de estudos e de atualizações e de tratamento dos temas mais urgentes. É prioridade nossa, sim, adequar esta resposta da educação à fase da pandemia do Covid-19. É difícil afastar a ideologia de um ministério como esse, da educação, como é também o da cultura. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor teme ser pressionado pela ala ideológica mais radical, ministro? Zé Paulo, eu não tenho competência para ser ideológico, porque eu sou um técnico, eu sou um cientista. E a academia, nós somos muito cartesianos. Eu nem sei, se você pedir para eu fazer um proselitismo, subir em cima de um caixote, gritar alguma coisa, eu não saberei fazer. Porque eu sempre fui voltado para a academia e assim eu trabalho. Então, nós cartesianos, nós da área técnica de gestão, nós somos um pouco assim, engessados em poder fazer proselitismo do ponto de vista do campo ideológico e operacional. O presidente Bolsonaro falou, Decotelli, gestão, integração e diálogo. Ok, essas três palavras eu entendo, eu sei de gestão, eu sei de integração e eu sei de diálogo. Agora, se ele tivesse falado, fazer... Não, eu sei essas três eu posso. Senão, eu estava, Zé Paulo, até a semana anterior, dando aula em sala de aula. Na terça-feira passada, na semana passada, e também eu trabalhei da FGV na pós-graduação da Paulista, utilizando o Zoom. Então, eu saí de dentro de sala de aula para vir ouvir o presidente sobre uma proposta de cuidar da educação. O senhor nunca conversou com o Olavo de Carvalho? Não, senhor. Eu não conheço, nem ele me conhece. É uma pessoa, é um brasileiro que tem as opiniões. Respeito a sua opinião de qualquer um. Mas eu não conheço o professor Olavo de Carvalho. Ministro, do ponto de vista Eu conheço muitas pessoas em relação à área acadêmica, área operacional. Do ponto de vista do conceito, ministro, o que o senhor acha da escola cívico-militar, que foi colocada, né, como bandeira ali no projeto do presidente, mas acho que até por uma condição agora, também dentro do contexto da pandemia, pouco saiu do papel. O senhor gosta desse modelo? Eu gosto de qualquer modelo que crie oportunidades iguais para os brasileiros estudarem e terem possibilidade, pela educação, efetivarem seus sonhos. Quais são as formas de ensinar? Havia na Ágora, lá no século V a.C., lá na Grécia, a aula era na praça.
Os grandes filósofos ensinavam na praça, sentado em pedras e conversando, dialogando. Aristóteles ensinava com uma vara, desenhando na praia. Eu e Zé Paulo, que somos com um DNA diferente de vocês são meninos novos, mas eu e Zé Paulo, quando estávamos na idade de vocês, havia no Brasil uma aula de ginástica de manhã cedo. Lembra disso, Zé Paulo? Meu pai acordava às 5 horas da manhã, era academia pelo rádio. E meu pai tinha lá um cabo de vassoura e fazia os movimentos. Rapaz, e aquilo ali era a educação, era a academia, era a malhação do meu pai, entre 5 e 6 horas da manhã. Depois ele ia para o trabalho. Houve também uma época, Zé Paulo, você lembra daquela época do curso por correspondência para eletrônica que fazíamos nos jornais? Lembra dessa fase, Zé Paulo? Escola Universal. Exatamente, por correspondência, mandava os textos. Qual é o detalhe? Quais são as formas de se ensinar? Como se aprofunda o aprendizado para o ser humano ter a sua independência, a sua autoestima fortalecida, com capacidade de realizações? Ensino. Quais são os modelos de escola que existem? Tem modelo de escola cívico-militares, tem modelo de escola, hoje tem pais que não querem mandar os alunos para a escola, querem fazer o homeschooling, então não manda para a escola, ensinar em casa. Tem escola que é a escola do laissez-faire. Havia na época da década de 80, o Summerhill era uma escola livre. Zé Paulo deve se lembrar dessa época. Então lá era uma escola livre, que cada um estudava o que quisesse, depois o projeto não foi tão bem. Existem hoje várias modalidades de escola. Cívico-militar é um dos modelos que, para as comunidades que quiserem, para os municípios que quiserem adotar esse modelo, o MEC apoiará. Aquelas comunidades que disserem, não queremos serviço militar, adotarão outro modelo. Agora, o que não pode é deixar de estudar. Escolha a maneira de estudar. Escolha o melhor modelo de escola. Mas, estude. Essa é a ideia. Então, não existe um engessamento de escola civil-militar, mas simplesmente deixar disponível. Se alguém quiser, se alguém escolher, que se tenha também o acesso ao modelo cívico-militar. Ministro, em relação, o senhor falou aí sobre a sua carreira dentro do ambiente acadêmico, né? O senhor vê muita doutrinação nas escolas e universidades hoje em dia, essa história de escola sem partido, existe isso dentro das escolas e das universidades, na opinião do senhor? Eu não sei te responder pelo ambiente que eu trabalho na escola. Quem são meus alunos? Pense bem, eu sou professor da área de pós-graduação. São pessoas adultas que são gerentes, por exemplo, você, a sua idade, os colegas, a média de idade dos alunos que eu tenho é de 32 anos. São pessoas que já são diretores de empresa, gerentes de empresa e fazem uma pós-graduação. E mais ainda, a minha área é modelagem financeira e economia, análise internacional e análise financeira. E os profissionais entram em sala já querendo o cumprimento da ementa. E é muito cálculo, e é muita modelagem, é muita informação, e eles praticamente nem saem para fazer recreio. Então, eu não tenho uma convivência no ambiente de ensino diferente do ambiente da pós-graduação profissional, dos MBAs, mestrado, executivo, porque são pessoas adultas que querem maximizar seu tempo, entrando em sala de aula e aproveitando ao máximo. Então, esta minha convivência me deixa distante de conviver com um ambiente mais da formação. Eu sei que na formação existe aquela famosa gradação, né? Quando o ser humano ele estuda graduação, ele aprende a ler livros. Quando ele faz o mestrado, ele aprende como aplicar o que está escrito nos livros. Quando ele faz o doutorado, ele aprende a questionar o que está escrito nos livros. E o pós-doutorado, ele passa a refletir sobre tudo que foi feito. Então, eu não tenho convivência com questionamentos ideológicos, porque eu trabalho muito de forma cartesiana nas minhas disciplinas. Entrou em sala, é a disciplina. Se eu for
ponderar discussões diferentes ou coletar opiniões ideológicas de quem está em sala e falar assim, professor, com licença, nós estamos aqui para estudar métodos derivativos, cálculos de estatística, modelagem comparada internacionais. Então, ou seja, ou vamos cumprir a ementa, ou tchau, vamos embora. Ministro, e a respeito de cotas? O último ato do ex-ministro Weintraub foi eliminar as cotas, o que foi revogado logo em seguida. Qual é a sua posição em relação a cotas? Zé Paulo, minha posição em relação a cotas, ela é fundamentalmente de quê? Primeiro ponto das cotas, autocrítica como sociedade. Zé Paulo, nós estamos no século XXI, Zé Paulo. Zé Paulo, os meus antecedentes, escravos, e o meu bisavô, ele foi beneficiado pela lei do sextagenário. Ele era ladino. Você sabe o que é ladino, Zé Paulo? Ladino é uma linguagem que, quando se fala, que é aquele que é esperto. Onde é que era feita a triagem do ladino? Ladino eram os escravos que eram capturados na África, e Cabo Verde, que era o local da triagem para perceber quais negros seriam vendidos como escravos braçais e quais negros ficariam lá em Cabo Verde na escola ladina. Que escola ladina? Para ensinar o latim. Porque todo aquele escravo, todo aquele negro que fosse vendido como escravo sabendo latim, ele mais rapidamente aprenderia a língua do dono. E em aprendendo a língua do dono, ele ia trabalhar na chamada função de escravos de dentro, para fazer os serviços da intimidade da casa. E, naturalmente, aquele que era o escravo de dentro, ele tinha acessibilidades pela intimidade que tinha no dia a dia de cuidar da família. Ora, Zé Paulo, nós passamos mais de 300 anos com esse conceito de escravocrata, Zé Paulo. Então, nós hoje, na sociedade brasileira, nós ainda temos muito de contaminação de metodologias, de insinuações e de subjetividades. Eu nunca, na minha vida, como negro, eu sofri policial me massacrando no pescoço. Eu nunca fui um George Floyd, eu nunca tive aquele racismo americano de matar o negro só por ser negro, tomar 2 tiros nas costas, esse risco eu nunca tive. Agora, a sensibilidade de perceber olhares, de perceber insinuações, de capturar maneiras de eugenia de ambientação. Ou seja, o que é eugenia de ambientação? Criar um ambiente para que se perceba, isso aqui não é lugar para negro. Esse aqui não é legal para isso. Ou seja, a cota, ela passa primeiramente por uma autocrítica. Nós, brasileiros todos, de todas as etnias, temos que pensar, nós podemos resolver isso ou não? Podemos. Segundo ponto, nós não podemos exigir resultados iguais para aqueles que têm acessos diferentes, Zé Paulo. Então, nós temos que dar um esforço para aqueles que possam, pelo menos, desempatar a desigualdade de berço, a desigualdade de acesso, a desigualdade de informações. Então, a cota dependerá sempre de quê? Reflexão em toda a sociedade. Nós queremos ou não queremos uma sociedade destruída pelas diferenças de formação de etnia? Abraçar a todos. Precisamos dar oportunidade. Nós somos seres humanos. Zé Paulo, vou te contar uma história. Tem um grande filósofo chamado John Locke. Locke, ele é o pai da economia. E ele é chamado o último grande filósofo. É uma coisa interessante, Zé Paulo. Porque Locke, ele tinha várias formações. E, inclusive, trabalhou em governo. E ele era médico e também economista. E qual era a preocupação do Locke? Ele foi o primeiro ser humano a tentar entender como que a sociedade se organiza para gerar riqueza. Escreveu um livro belíssimo intitulado Dinheiro. John Locke, grande inglês. E Locke, hoje, ele está muito presente na nossa realidade. Por quê?
a Covid está nos colocando em questionamento de pandemia na área da saúde. Nós aqui estamos conversando em 4 pessoas. Quais são as nossas 4 preocupações aqui? Nos manter vivos. Eu tenho todo o carinho por Zé Paulo. Eu era um jovem e já ouvi esse referencial, esse orgulho para o Brasil, que é Zé Paulo de Andrade. Todo brasileiro admira o trabalho do Zé Paulo de Andrade. E quero que Zé Paulo de Andrade continue muito tempo. Eu estou preservando, todos nós estamos querendo o quê? Nos manter vivos na Covid. Agora, a economia é a ciência da escassez. Este é o primeiro fundamento na aula de introdução à economia, no primeiro ano da graduação. Economia é a ciência da escassez. Então, o acesso à educação dependerá de recursos, sim. Agora, vamos dar oportunidades para que os desiguais, negros, não negros, índios, alemães, italianos, árabes, japoneses, não interessa, vamos igualar oportunidades. Já está muito fora de moda nós pensarmos em ter diferenças de julgamento para o ser humano. Então, o sistema de cotas e outros sistemas são também necessários para buscar equalização. Eu tenho que te respeitar como ser humano, me respeite como ser humano. E esse negócio de cor da pele e origem, meu amigo, deixe isso de lado. Agora, neste momento presente, é preciso uma reflexão profunda. Por isso que Estados Unidos, com toda a sua riqueza econômica, ele criou uma pandemia racial mundial. Eu chamo os Estados Unidos hoje de uma grande pandemia racial mundial. Por quê? Ainda, com toda a riqueza, com toda a tecnologia, não aprenderam ainda a conviver com o diferente. A equalização é um dos caminhos para a equalização, é o sistema de cotas. Ministro Carlos Alberto Decotelli, só nos resta agradecer a sua participação e já deixarmos aí agendado para futuro novos encontros. Muito obrigado por tudo que o senhor falou aqui e principalmente por ter sido ouvinte da Bandeirantes aí, me parece, quando eu ainda começava na carreira. Zé Paulo, eu não vou falar desde quando, que eu também sou antigo, Zé Paulo, para você não ficar pensando que há muito tempo do DNA. Mas eu te respeito muito o seu trabalho, muito obrigado. E você se lembrou da época que o rádio tinha uma responsabilidade. Eu deixo aqui uma provocação. O Grupo Band fez um trabalho belíssimo e abriu agora um canal só para o agro. Então, eu pediria uma proposta, aí fica uma provocação, para que a Band, nesse trabalho pioneiro e tão dinâmico que ela realiza, se ela pudesse abrir também um espaço de meia hora que fosse, um espaço de 1 hora em suas emissoras e na televisão, para enquanto perdurar a Covid, dar um espaço para que as crianças pudessem, aquelas que não têm computadores, não têm o equipamento eletrônico no Brasil inteiro, pudessem ouvir a Band, aula de matemática na Band, aula de português na Band, aula de geografia na Band, pelo menos em uma parte do tempo do dia, enquanto perdurar a fase da quarentena da Covid. Muito obrigado a vocês, um bom fim de semana e estaremos à disposição. Sucesso, ministro. Informações. Obrigado, querido. Um bom dia.